Beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Isaías, leremos o capítulo 18. Agora o principal. Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la e que eu e minha casa possamos dizer verdadeiramente mais e mais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa a minha e minha esposa, nossa história, para que de um modo direto ou indireto possamos ser usados como instrumento do Senhor, para que mais e mais pessoas acessem a tua palavra e seja feito na vida delas conforme a tua vontade. Desde já te agradeço em nome do Senhor Jesus o Cristo. Amém. Bem, temos no capítulo 18 de Isaías 7 versículos e nos diz o profeta do versículo 1 em diante: Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele brunida, a um povo terrível de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai. Porque assim me disse o Senhor: olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sega. Porque antes da vidima, caída já a flor, e quando as uvas amadurecerem, então podará os sarmentos, com a foice cortará os ramos que se estendem. Serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra. Sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Repetindo o 6º versículo, que nos diz: serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra. Sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. 7º e último versículo do capítulo 18 de Isaías nos diz o profeta: naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Pois bem, por meio desses 7 versículos, nos diz o capítulo 18 de Isaías sobre a profecia contra a Etiópia. Nos narra o profeta o tipo de povo que naquela terra existia. Um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora. E nos diz também como o Senhor se comporta diante desse povo ameaçador. Versículo 4 nos diz: porque assim me disse o Senhor, olhando da minha morada estarei calmo como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sega. Porque antes da vidima, caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os sarmentos como a foice e cortará os ramos que se estendem. Narra claramente o Senhor que diante das adversidades, diante de todo o medo, das circunstâncias contrárias, devemos em Deus, olhando da sua morada, estar calmo como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sega. E o porquê ele nos esclarece. Porque antes da vidima caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os sarmentos como a foice cortará os ramos que se estendem. Ou seja, no tempo em que ele, Deus, determinar,
e vai ser muito antes do que se espera. É rápido, antes da vidima, caída já a flor, ou seja, da queda de uma flor diante de Deus. É bem rápido. Então podará ele, Deus, os sarmentos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Aquilo que lhe prende, aquilo que é contra nós, aquilo que nos fere, com a foice podará o Senhor, muito antes que venhamos a imaginar. O Senhor tudo pode, tudo vê, tudo conhece e esclarece. Diante da aflição, acalma o teu coração, pois eu sou o Senhor. E antes que você imagine, eu já resolvi para você. Que possamos mais e mais andar nos caminhos do Senhor, confiantes na sua presença em nossas vidas. Sucesso. Que Deus nos abençoe.